Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao webinar Contra Auditoria em Sistemas de Gestão. As ações que podem atrapalhar uma auditoria e como contorná-las. Vocês que estão chegando agora, em poucos minutos, vamos começar o nosso bate-papo, que nesta tarde promete bons assuntos. Sejam bem-vindos, deixem seus comentários, já vão compartilhando esse link com outras pessoas, porque este webinar tem um convidado muito especial, o professor Marcelo Couto, que está aqui conosco. Olá, professor Marcelo, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Eu vou apresentar o professor Marcelo Couto. Muito obrigado. Olha só que apresentação bacana que nós preparamos do professor. Ele tem 25 anos de trabalho, 2 cursos técnicos, 2 tecnólogos, 2 graduações, uma pós-graduação, um mestrado, 5 certificações, 5 carteiras, de auditor tiradas, 4 conselhos profissionais tirados, experiência internacional em auditorias em mais de 7 países, 3 livros publicados. Estávamos agora há pouco falando dos seus livros, professor? Mais de 60 artigos publicados no LinkedIn, mais de 100 cursos profissionais feitos, onde se incluem os cursos de auditor líder e cursos sobre as diferentes normas. Mais de 500 dias de auditoria, mais de 100 consultorias feitas, formou mais de 1.500 auditores líderes, mais de 500 turmas de MBA formadas, com mais de 20 mil alunos de MBA formados em 17 anos de vida acadêmica. Professor Marcelo, que currículo, né? Parabéns. Opa! Você sabe que eu estava ouvindo e comecei a ficar cansado. Eu disse, olha, vou dar os créditos aqui, porque eu disse que nós preparamos a apresentação do professor Marcelo em números. Quem preparou foi a assessoria do professor e nós adoramos e emprestamos essa ideia. Professor Marcelo, hoje falaremos de vários assuntos aqui, né? O webinar promete ser interessante, vai até causos. Falaremos, o professor vai contar vai ter causos de auditoria. É verdade, verdade. Terá causos de auditoria, preparem-se. Certamente vocês vão se identificar com alguns desses causos, já terão vivenciado até quem sabe. Bom, e essa transmissão ao vivo ocorre pelo canal do YouTube da Gestqual. Como é que vai ser esse webinar? Nós vamos fazer algumas perguntas, para o nosso convidado, e você que está nos assistindo também poderá deixar suas perguntas aqui nos comentários, que de vez em quando eu vou dar uma olhada nos comentários, vou trazer as perguntas para o professor Marcelo responder. Só vou pedir para vocês não esquecerem de deixarem um e-mail profissional de preferência, porque se não der tempo de responder todas as perguntas, a gente tem como entrar em contato com vocês logo em seguida para então deixar essas respostas. Bom, e agora eu vou apresentar para vocês o anfitrião desta tarde, Leonardo Alves. Boa tarde, Léo. Muito obrigada pela presença. Sócio e Product Owner da Gestqual, Leonardo Alves tem experiência na indústria como coordenador de projetos e gestor da garantia da qualidade. Graduado em Química Industrial, implementou sistemas da qualidade, coordenou projetos de instalações industriais e gerenciou escritório de processos. Leonardo também é um belo currículo. Vamos nos divertir nessa tarde conversando com o professor Marcelo, né? Com certeza. Todo mundo vai se divertir aí. Tá. Eu vou até antecipar um assunto que nós vamos falar no final, que vai ser sobre o livro, do professor Marcelo, mas que o Leonardo e eu já lemos. Vocês vão ver ao longo da live. Léo, quer com você começar as perguntas? Sim. Primeiramente, bem-vindo, Marcelo. Obrigado novamente por ter aceitado o convite do Gestqual. Tá? E bem-vindo demais ouvintes do webinar. Muito obrigado, é uma honra. Tá, para a gente começar a nossa conversa, primeiro, define para a gente o que é contra-auditoria. Bom, basicamente, a contra-auditoria é qualquer ação, tá, que seja tomada por qualquer pessoa envolvida no processo de auditoria que tenha por objetivo atrapalhar, atrasar ou conturbar o andamento da auditoria. Eu sei que essa é uma definição genérica, porém, mais para frente a gente vai entender por que ela é tão genérica. Tá? Só vou dar um exemplo.
A gente fala contra-auditoria, as pessoas pensam muito. A contra-auditoria é tudo aquilo que o auditado faz para atrasar a auditoria. É verdade, mas não é só isso, tá? Pode partir de outras partes, não só do auditado, e pode ter por objetivo não só atrasar a auditoria. Por isso é que eu disse, é qualquer coisa que seja feita por qualquer um para conturbar a auditoria. Muito bem, professor Marcelo, e esse é um termo conhecido ou muitas vezes as pessoas praticam contra-auditoria sem nem mesmo saber? Legal, Suzana, boa pergunta. Às vezes a pessoa pratica sem saber, né? O que é importante é o conceito. O conceito tem alguém ali na hora que tem a intenção de atrapalhar a auditoria para que ela não atinja os seus objetivos, né? Na maioria das vezes, você quer atrapalhar a auditoria porque você sabe que você não está pronto para ela, ou porque você sabe que você tem um problema que você quer que não seja pego, que você quer que não seja descoberto, né? E você usa de artimanhas para confundir, atrasar ou atrapalhar o auditor, de modo que ele não chegue lá e não encontre o problema, né? Tem gente que faz isso naturalmente ou nem é intencionalmente de caso pensado, faz subconscientemente, mas acaba fazendo. E apesar da pessoa nem saber, continua sendo uma contra-auditoria. Às vezes até, uma coisa interessante, Suzana, a contra-auditoria acontece por excesso de boa vontade. É aquela pessoa que tem um excesso, a pessoa tem um excesso de querer ajudar, né? O excesso de boa vontade também atrapalha, né? Olha só, então, interessante. Acho que até o professor Marcelo já respondeu dos objetivos, não, Léo? Exatamente, já adiantou quais são os objetivos da contra-auditoria, né? De fato é interessante. Tem mais. Tem mais? Tem mais, né? Tem mais. Não, mas eu contei do excesso. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, o auditado extremamente solícito. Ele não está fazendo por mal, mas ele disse assim, ele botou na cabeça que ele vai receber o auditor da melhor maneira possível. O auditor faz uma pergunta simples e o auditado ele botou na cabeça que quer ser o melhor auditado do mundo que o auditor já recebeu na vida. Aí você faz uma pergunta e o auditado quer dar toda a informação, todo o histórico desde 1900 bolinha, né? Ele quer ser o melhor auditado do mundo, contar toda a história. Só que ele está te sobrecarregando de informação que não vai ajudar no momento. Então, ele está fazendo você gastar tempo. Ele está querendo ajudar, ele está sendo solícito, ele está de boa fé, mas ele está te atrapalhando. Entendeu? Interessante. E ele está de boa fé. Esse motivo que agora você comentou, professor Marcelo, só assim comprova para a gente o quanto é importante a gente abordar esse assunto numa live, né? Porque, de fato, às vezes as pessoas nessa tentativa de ajudar não percebem que estão cometendo uma contra-auditoria, mas vão acabar atrapalhando. E até vou aproveitar aqui que o comentário mais contraído para falar que dá umas boas-vindas para o pessoal que está chegando. O Vitor Hugo está conosco, Lucas Querino, Marcelo Magniese, sejam muito bem-vindos, deixem suas perguntas, que logo poderemos ler e repassar as perguntas aqui ao professor Marcelo. Agora, por que, professor Marcelo, que as pessoas fazem contra a auditoria? Por que as pessoas fazem, né? Quais são os objetivos, né? Bom, então, aí tem vários objetivos, né? O primeiro objetivo, tá? O recorde de renda, né? O mais conhecido, realmente é fazer o auditor perder tempo, tá? Por quê? Porque quanto menos tempo o auditor tem, menor vai ser a duração da auditoria, então menor vai ser a amostragem. Ou seja, menos profunda vai ser a auditoria. Com menos tempo, ele vai ver menos coisas, ou vai ver com menor profundidade. Então, a chance dele chegar a uma amostra que
pegue um item não conforme é menor. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou auditar a segurança e saúde de uma empresa, ela tem 1.000 funcionários, e desses 1.000, 10 estão com um ASO vencido. Né? Qual a probabilidade de, na minha amostragem, eu vou fazer uma amostra de 20, eu pegar pelo menos um desses 10 ASOs vencidos? Aí a gente vai usar a estatística. Né? Se eu estou com pouco tempo, tá? A minha amostra vai ser menor. Se eu estou com mais tempo, eventualmente a minha amostra pode até ser um pouco maior. Né? Então, quanto menos tempo, isso acontece na vida real, na auditoria. Quanto menos tempo, diminui a amostragem. Né? As pessoas perguntam isso muito nos cursos de auditor líder. Marcelo, qual é a fórmula, qual é o tamanho mínimo da amostra na auditoria? Né? E aí o pessoal gostaria muito de ter um número cabalístico, um número mágico, né? Uma fórmula mágica, 1%, 2%, 10%. Né? Aí já vem gente com aquelas fórmulas de estatística, aquelas equações, aquelas normas mixed standard, né? Aquilo não serve para amostragem de auditoria, porque aquelas fórmulas todas de amostragem e as normas são amostragem de controle estatístico de processo para processo de produção seriada. Por exemplo, uma fábrica de parafuso, que fabrica 10.000 parafusos por hora. Né? Aí sim eu tenho uma fórmula matemática que eu digo, a cada 10.000 parafusos, quantos parafusos eu tenho que tirar da amostra, de modo que a conclusão que eu aplique a ele eu tenha, sei lá, 95% de certeza que eu posso extrapolar para o universo do qual eu tirei, produção seriada. Só que a auditoria não é produção seriada, então é um erro matemático, é um erro estatístico, tentar aplicar essas fórmulas, esses ábacos, a um processo de auditoria. É um erro grosseiro, tá? O que a gente faz em auditoria é usar a amostra estratificada, né? E é o velho feeling, né? O auditor, ele puxa, tá? Ele puxou o primeiro, tá ok, puxou o segundo, tá ok. Como é que tá o tempo? Tá ok, tá legal. Vou puxar mais um, tá ok, vamos em frente. Agora, esse processo é crítico, vou aumentar a amostragem. Agora, puxei o primeiro, tá meio estranho, vou aumentar a amostragem. Tô em dúvida, aumenta a amostra. O tempo tá curto, não teve nenhum estranho, diminui a amostra. Na vida real é assim, gente. Tá? Agora, se o tempo tá muito curto, eu não posso deixar de ver todas as cláusulas da norma. O que eu vou diminuir? O tamanho da amostra. Então, esse é um dos objetivos da contra-auditoria. Tá? Agora, tem outros objetivos. Né? Vou dar mais alguns aqui. Segundo, né? Desestabilizar emocionalmente o auditor. O auditado que começa criando aquela confusão, né? Contra-argumentando, contestando o auditor, criando um clima de confronto, né? Porque aí o auditor, aí vai depender muito do auditor, se ele sabe lidar com essas situações ou não, se ele é seguro, se ele é maduro, se ele já tem experiência em auditoria ou não. Porque se pega o auditor um pouco mais em início de carreira, ou menos maduro, ou que ainda não lidou com essas situações, e o auditor cai nesse tipo de provocação, ele fica desestabilizado, né? E a pior coisa que ele pode fazer nesse caso é reagir. Ou seja, é combater, é confrontar, é aceitar o confronto, é aceitar a provocação. Porque na hora que o auditor aceitou a provocação, pronto. Você acabou de dar para o auditar tudo que ele queria, o confronto. Porque aí com o confronto, o que vai acontecer? Você vai chegar uma hora que você vai ter que parar e vai ter que gastar de novo tempo e energia para resolver o confronto e restabelecer a ordem. E um clima azedo. Né? Então, esse é outro motivo. Tá? Outro motivo, outro objetivo, é o objetivo, às vezes, o auditado ele sente o cheiro da carniça, né, do auditor que está eventualmente inseguro, né?
e ele começa a questionar ali a capacidade técnica do auditor, a competência, né? Ou começa a questionar aquela decisão do auditor, se aquilo é uma não conformidade ou não. E ele vem assim, seguro no teu pescoço, né? Não, isso aí não é uma não conformidade, nunca ouvi falar, né? E aí o auditor começa a se questionar, né? Para que ele faz isso? Porque ele quer, né, no final, que aquela não conformidade acabe ficando como observação, né? Eu passei por uma situação agora há pouco tempo, eu não posso dar detalhes para manter a confidencialidade, mas tinha um determinado tipo de empreendimento dentro de uma empresa gigantesca, né? Eles tinham um determinado tipo de empreendimento, precisava de licenciamento ambiental, e eu sabia disso já há muito tempo, até porque eu já tinha auditado outras empresas desse tipo que tinham esse tipo de empreendimento. E os caras estavam há anos, há décadas, sem a licença daqueles empreendimentos. E aí, um belo dia, o órgão ambiental, a competência do licenciamento mudou de estadual para municipal. Quando bateu no municipal, o município foi lá e exigiu LO. Aí eles deram entrada no processo. Aí, quando eu cheguei para auditar, cadê a LO? Ah, não, tá em tramitação de LO inicial. Eu falei, bom, vocês estão cometendo crime ambiental, porque fazer funcionar, etc., sem a competente LO é crime ambiental. Ah, mas a gente deu entrada. Eu falei, vocês deram entrada na primeira LO. Aquele instituto que tem na lei, né, na resolução, dizendo que quando você dá a entrada, se o órgão não responder, se está coberto, é só para renovação, né? 237, tal. Ah, mas o órgão só pediu agora. Se ele não pediu antes, é porque não precisava. Eu falei, pera lá, cara pálida. Sempre precisou. Se o órgão não pediu, era dever e obrigação tua providenciar. Ou, no mínimo, ter batido na porta do órgão e ter pedido um documento chamado dispensa de licença de operação. Aí tocou um barata voa, né? O pessoal ficou igual a gente aqui em Niterói, na nossa terra, né, Leonardo? Diz que o pessoal ficou igual barata em dia de detetização, todo mundo andando tonto, né? Juntaram 5 diretores, daqueles que ganham mais de, sei lá, 60 mil reais por mês, né? Aparece até barata branca. Especialistas, né? 5 diretores da área de licenciamento, conformidade regulatória, aqueles cargos bonitos, né? Botaram os 5 na minha frente. Nós nunca ouvimos falar disso. Isso nunca precisou de licenciamento. Nós estamos aqui desde a década de 70. Aí eu falei, olha, desculpa, eu já auditei companhias inteiras só disso. E sempre precisou de licenciamento. Eu só estou perguntando, a pergunta que eu fiz é uma só. E, gente, a única coisa que eu perguntei para eles foi por que é que o seu sistema de gestão, na hora de rodar lá o 912, avaliação da conformidade legal, não tinha registrado isso como não conformidade. Foi a única coisa que eu perguntei. Né? Que eu ia registrar. Né? A tua avaliação da conformidade legal foi falha a não registrar uma não conformidade do empreendimento. Então, tem ali, ó. E eles vieram para cima de mim, os 5 diretores com alto cargo de 60, 100 mil reais. Um de conformidade regulatória, outro de regulação em mercado, outro de licenciamento, não sei o quê. Não ouvimos falar disso. Aí eu já, né? E é aquela história, para acanhar, né? Aí chamaram a moça que cuida especificamente do licenciamento, do processo de licenciamento daquelas unidades. A moça essencialmente técnica está cuidando daquele licenciamento. Aí ela entrou na reunião. Aí todo mundo olhou para ela. Nunca precisou, o órgão nunca pediu, então nunca precisou, não é, fulana? Ela, chefe. Sempre precisou sim, a gente sempre teve errado. Aí todo mundo... Aí mudou a chave. Que grande novidade. A auditoria, então, trouxe a grande novidade para a gente. Eu falei, a auditoria trouxe a grande novidade para vocês, né? Um negócio que já era. Então, se eu não estou preparado, né, para isso, naquela hora eu já tinha me borrado nas calças, já tinha dito, deixa só, uma melhoriazinha, né? Pensando bem, é só... Já estava falando até assim, é só uma melhoriazinha.
minha, né? Vamos embora, me deixa aqui. Estou saindo já, né? É outro objetivo, tá? Então tem vários, eu citei alguns aqui, tá? Tá joia. Marcelo, e quais são os principais... quais são os principais tipos de contra-auditoria que você conhece? Olha, Leonardo, boa pergunta. Aí tem um monte, tá? É bom o StreamYard que ele bota o reloginho ali em cima e a gente sabe o tempo que a gente tem. Eu tenho que me controlar porque eu acabo me empolgando. Eu gosto muito do assunto, né? E eu acabo me empolgando. Eu vou tentar resumir, tá? Vou deixar as histórias para a parte dos causos. Primeira contra-auditoria, que é recorde de renda. Almoço interminável. Olha, se você for passar uma semana fazendo auditoria numa empresa e não prestar atenção, você vai passar uma semana comendo em uma churrascaria em cada canto da cidade. Por quê? Porque aí junta todo mundo, 20 minutos para chegar, estaciona, desce, a entrada, o pastel, a salada, o buffet, o ovinho de codorna, a picanha, a costela, o cupim, o entrecô, depois o doce, a salada, já está dando até fome, só de falar. Quem é que não gosta, né? O doce, o não sei o quê, o licorzinho, o café, aí junta, volta, escova o dente. 2h30 de almoço. Pior, que quando volta, você senta, você está naquela maré da digestão, né? Você está respirando pesado, ninguém consegue trabalhar. Com sono. Né? Então, maré alcalina que chama, né? Então, um dia, 1 hora de almoço que é prevista normalmente no plano de auditoria, consumiu 2h30. Fácil, fácil, fácil. Em uma semana, se você fizer as contas, você perdeu 7h30. Ora bola, 7h30 é um HD de auditoria. Um HD de auditoria são 8 horas de trabalho. Facilmente, o cara conseguiu transformar 5 dias de auditoria em 4. Ele cortou, ele consumiu 20% do seu tempo de auditoria. Então, os almoços intermináveis, tá, são uma das táticas mais comuns. E o auditor acaba se deixando levar. Por quê? Porque é gostoso pra caramba comer churrascaria, claro que é. Porque o cara se sente bem tratado, né? Por um monte de motivos, né? Quando não é churrascaria, você está em outra região, é no norte, é um peixe maravilhoso, uma peixada, né? Ou no centro-oeste, ou no sul também, tem as costelas, né? Os fogos de chão, os churrascos, né? Ou como o pessoal fala lá no sul, e eu também tenho que concordar com ele, vai se comer um churrasco de verdade, né? E realmente é diferenciado o churrasco, né? No sul, né? Não tem como dizer que não é diferenciado, né? Mas, enfim, é uma das mais conhecidas, né? A demora também, né? Por exemplo, você pede um documento e aí o auditado sai e leva meia hora para voltar com o documento. Você está lá auditando RH, me vê aqui a lista de presença do treinamento de brigadista desses colaboradores. Aí o cara sai e leva meia hora para achar. Aí meia hora depois ele volta. E para piorar, quando ele volta com o treinamento errado. Aí você tem que pedir, ele sai e demora mais meia hora. Ele está queimando o teu tempo, né? Tem aquele que te inunda de informação. Também é uma tática de contra-auditoria. Você pede um documento, o cara joga 10 na tua mesa. É tipo assim, se vira aí para achar qual é. Né? Você pede um certificado de calibração de uma célula de carga de prensa, número de série e tal. Aí ele vem com 10. Aí ele mesmo lá na hora, né, assim, meio que na desorganização, que não tem como saber se ele é desorganizado ou não, né? Ele está lá navegando lá no meio da maré de documentos até achar, né? Bom, aí tem a chantagem emocional, isso eu já vi, né? Já aconteceu comigo.
né? Você senta para fazer a entrevista. Já fizeram isso comigo. E aí o cara vira a foto, virou a foto para mim e falou: você está vendo essa criancinha no balanço com essa mãe aqui e eu aqui do lado? Pois é. Essa é uma família que vai ter o chefe de família desempregado se essa entrevista tiver alguma não conformidade. Porque antes da auditoria, o nosso diretor juntou todo mundo e disse que quem tivesse não conformidade ia estar despedido. E aí, seu auditor, eu queria que você me ajudasse. Óbvio, né, gente, que isso num sistema de gestão não pode acontecer, agora com a norma nova não pode acontecer, tá? E aí é óbvio que nesse caso você vai parar, vai explicar para ele que o que está sendo auditado não é ele, é o sistema, que caso tenha uma não conformidade não vai ser escrito que é o nome dele, o fulano falou, né? Vai ser escrito, né? Foram entrevistadas 10 pessoas, 5 disseram tal coisa, que o sistema não funciona, né? E é óbvio que eu vou anotar isso e vou lá na jugular da alta direção, porque esse é um senhor indício de não conformidade na alta direção, por falta de comprometimento. Mas, enfim, acontece e é uma tática de contra-auditoria para tentar te comover, né? Tem o auditado que já chega botando o pé na porta, ele já te recebe, né, falando grosso, querendo brigar, contestar, né, que é aquele que quer criar o clima hostil, né, para não deixar você avançar na entrevista, né? Tem aquele que se faz de desentendido, nada é com ele, né? Não, isso não é comigo, eu não sei de nada, não sou eu que falo por isso, ele não responde por nada, ele não é responsável por nada, nada é com ele, tudo é com os outros, né? Para ele tentar fugir, né? Tem o auditado que te bota na berlinda, né? Mas quem é você? Você é auditor? Mas você sabe disso? Né? O cara ele começa a te explicar, mas você sabe, né, como é que funciona esse processo, né? Você sabe que aqui tem isso, né? Você sabe que isso é crítico, né? Tipo assim, ele vai te jogando, te relegando ali, né? Isso, além de tentar te irritar, ele está tentando te diminuir, né? Tem algumas muito engraçadas. Tem uma que é engraçada, que é a contra-auditoria do coelho. Essa é inocente, é pueril. Chega a ser engraçada. O coelho é o seguinte: tá o auditor aqui, né? Aí o auditor diz assim: bom, vamos agora lá na manutenção preditiva. Aí o auditado ouve, aí o que faz? Manda um coelho na frente. O coelho é um colega que sai correndo na frente de todo mundo e chega lá no lugar e diz: ó, a auditoria tá vindo aí, se prepara todo mundo, deixa tudo certinho. É o coelho. Manda o coelho na frente. Né? Tem situações, assim, já aconteceu comigo, de você chegar na fábrica e ter um setor inteiro, assim, sumiu todo mundo, né? Apertem os cintos, o auditado sumiu. Aquele setor inteiro da fábrica não tinha ninguém. Os caras fugiram do posto de trabalho. O auditor está chegando. Fugiu todo mundo. Para não ter ninguém para ser entrevistado. Tem o auditado que na hora que você chega para entrevistar, o cara cai no chão, começa a estrebuchar, virar o olho, né? E aí tá passando mal. E aí é complicado, porque eu não sou médico, eu não sei se o cara tá realmente passando mal ou não. Então, vai ter que chamar o atendimento médico, né? Tem situações que são delicadas, né? Hoje em dia, com o politicamente correto, é até difícil. Eu tenho que medir até as palavras de como eu vou contar isso aqui, né? Eu vou tentar usar a linguagem mais isenta possível. Mas tem situações de apelo sexual usado como contra-auditoria. Tá? Situações onde se usa o apelo sexual, independente de quem para quem, tá? Mas aonde o fator sexual e a influência sexual, não sei o nome correto, bonito, é usado para influenciar o andamento da auditoria.
Tá? Tem o velho oferecimento de vantagens e presentes, né? Então, esse aqui eu vou contar uma que aconteceu comigo também. Eu fui por 17 anos auditor do Inmetro, né? O auditor, em nome do Inmetro, a gente auditava a certificadora, que ia auditar a empresa, que ia auditar o auditor que estava auditando a empresa em ISO, né? A gente auditava o escritório e auditava o auditor enquanto auditava a empresa, chamava auditoria testemunha. Hoje em dia eu faço isso pelo JASANS, né, que é o Joint Accreditation System da Austrália e Nova Zelândia, que é o Inmetro australiano. E teve uma auditoria, eu fiz isso pelo Inmetro, aí a Suzana falou, né, já tive aí em 7 países, né, China, Holanda, França, por aí vai. E numa dessas viagens, lá nos Estados Unidos, eu aproveitei a viagem, eu já estaria lá, a passagem já estaria paga, né? Era uma auditoria, se não me engano, de 4 dias. E aí eu entrei no site da companhia aérea, olha que interessante, Suzana, eu não sabia disso. Se você compra um Brasil, Estados Unidos, para ir e voltar em 4 dias, a passagem é caríssima. Mas se você compra com intervalo maior do que 7 ou 8 dias, ela fica mais barata. Pelo menos na época era assim. Um bate e volta rápido é mais caro do que ir e ficar mais tempo. Na época era. Aí eu, de posse dessa informação, entrei em contato com o pessoal que emitiu a passagem e disse, olha, eu gostaria de aproveitar, já que eu vou estar lá, para emendar mais uns 4 dias para conhecer a região, né? E, obviamente, a custo meu. A única coisa que eu vou pedir para vocês é para, ao invés de marcar a minha volta para o dia que a auditoria termina, marcar para 4 dias depois. E, se puder, né, quando terminar a auditoria, me manter no mesmo hotel para ficar no mesmo quarto, para não ter que trocar de quarto de hotel, né, e aproveitar a tarifa promocional que a empresa, quando reserva hotel, tem, obviamente, uma tarifa melhor. E eu pago, é óbvio, né? Beleza, foi só isso. E eles adoraram, porque a passagem aérea para eles caiu assim, tipo 40% o valor. Ficaram super felizes. Aí, feito. Começou a auditoria, teve a quantidade razoável de não conformidade. E lá pelo penúltimo dia chegou o vice-presidente, né, da certificadora. E aí a gente tomando café, né? Falou, e aí, Marcelo, tudo bem? E aí já fez aí o seu roteiro, né? Era perto da fronteira do Canadá, né? Estava fazendo menos 10 graus, eu lembro disso até hoje. Já fez o roteiro, como é que tá e tal? Eu falei, pô, cara, legal, já fiz. E eu lembro que era carro alugado, né? Foi uma coisa que chamou a atenção. Não tinha essa coisa de... Na época não tinha Uber, né? Não tinha táxi, não tinha... O esquema deles era, ó, vocês vão descer no aeroporto, vai ter um carro alugado com um GPS, não tinha o Waze na época, né? Você vai botar lá o waypoint, o hotel, ele vai te levar direitinho, vocês dirigem, né, e tal. E depois deixa o carro no aeroporto. Aí o cara falou, não, olha só, já cuidei de tudo da sua estadia, né? Não se preocupa com nada. Os seus 4 dias a mais de hotel estão pagos, com tudo que você consumiu no hotel de frigobar e refeição. Eu estendi o aluguel do carro também, já está pago. Tá? Você devolve depois. E... Enfim, tipo assim, né? Ó, eu paguei teu hotel, você pode comer no hotel, pode consumir no frigobar, pode beber no hotel, pode usar o carro e já está tudo pago para você passear os próximos 4 dias. Aí eu falei, olha, eu te agradeço muito a gentileza, mas isso não é devido, isso é uma despesa minha, eu vou ficar por minha conta, né? Então, eu peço, por favor, que você encerre a conta do aluguel do carro, pague o hotel, né, tudo, e a partir daí, né,
virou lá o meio-dia, que seria o dia natural em que a conta encerraria. A partir dali, eu vou passar o meu cartão de crédito. Né? E aí também não teve estresse nenhum. O cara não fez cara feia, não. Ele entendeu que eu não ia aceitar e ficou na boa, ficou na dele. Mas ele ofereceu. Entendeu? Então, ele fez a tentativa dele, ele jogou a dele e eu não caí. Tem gente que pode ser. E aí depois você fica comprometido, fica ruim, né? Então tem, né, esse oferecimento de vantagens, né? Existe muita coisa, gente. Por exemplo, voo, né? Teve uma época que o pessoal forçava muita barra. Auditoria em São Paulo, auditor do Rio de Janeiro. Eu cansei de brigar com esse tipo de coisa. É a famosa economia porca. Né? Eu combato. Né? Eu, como auditor, em todo lugar que eu vou, onde eu vejo uma economia porca, eu não consigo ficar de boca aberta, boca fechada. É da gente, né, Léo? É da gente, né? Vou dar um exemplo bobo agora. Semana passada, aqui na academia, que eu estou tentando ir, né? Quando deixam, né? Volta e meia falta água. Aí falta água, não tem água no meio. Olha, uma academia de ginástica, onde você está lá sofrendo, suando, né? Falta água, pô, não dá. Aí tem o bebedouro. Mas volta e meia falta água. Aí tem que vir um caminhão-pipa, papapá, e os alunos ficam sem água. Aí eu chamei lá a moça da recepção, falei, olha só, pô, quanto custa um galão de água? 30 pila? Pô, fala pro chefe, cara, que economia porca. Manda ele comprar uns 4 galões de água, deixar aí no depósito. Pô, quando falta água, ele bota o galão ali, bota uns copinhos de plástico. Ou manda ele comprar um pack daquele de água mineral, pô, e botar ali quanto custa. Você comprar em quantidade, 90 centavos. Pô, isso é uma economia porca que ele está fazendo. Vai passar o dia inteiro todo mundo vindo, reclamando, deixando de usar a academia. Vai sair aborrecido, porque o cara está economizando R$100 por dia. Né? Economia porca. Né? Economia burra. Né? Então, economia porca. Né? A empresa que ia ser auditada era em São Paulo, a gente ia do Rio. Aí a auditoria começava na segunda. Aí qual é o certo? O certo, e que qualquer pessoa normal vai dizer é o seguinte, o auditor pega um voo no domingo, final do dia, tipo 6 horas da tarde, pôs em São Paulo com calma, às 7, 7h30, 8, 8h30, 9, se ele quiser, faz check-in no hotel, dorme no hotel, acorda no dia seguinte, de manhã, pega o Uber, vai para a empresa, chega sem desespero e faz auditoria. Isso é normal. Mas a empresa quer fazer economia porca, economizar 200 pila do hotel. Aí o que ela faz? Ela faz ela bota no lombo do auditor para pegar aquele voo corujão horrível, ridículo, de 6 horas da manhã. Que se o voo é às 6, você tem que estar no aeroporto às 5, tem que sair de casa às 4, tem que acordar às 3. Né? Mas ninguém lembra disso. É o voo das 6, que teoricamente desce em São Paulo às 7. Para aí você pegar no Uber e teoricamente chegar na empresa às 8, se tudo der muito certo para começar a reunião de abertura 8h30. Se tudo der muito certo, por quê? Ou o Santos Dumont vai ter neblina e vai fechar, ou o Congonhas vai ter neblina e vai fechar, ou os dois, ou vai ter chuva. Qualquer coisinha, ou engarrafamento indo para o aeroporto no Rio, ou saindo do aeroporto em Congonhas, eu já cansei de ver nessa situação. Passou um Fórmula 1 aí. Eu já cansei de ver nessa situação a auditoria que foi marcada desse jeito para começar às 8h30, começando depois do almoço. Porque o cara quis economizar 200 pila de hotel. Agora, posso contar um segredo? A passagem aérea do Rio para São Paulo, no domingo à noite, custa R$600. A passagem aérea de manhãzinha, segunda-feira, custa 1.800. Eu ia comentar sobre isso. Sabe o que acontece?
A mocinha do centro de custo que paga o hotel é diferente da mocinha do centro de custo que compra passagem aérea. Aí a mocinha que paga o hotel levanta o braço para o chefe e diz: economizei uma diária, atingi minha meta. E a mocinha da passagem aérea, tive que pagar a passagem, estava no budget. Ela cumpriu o budget. Né? E as empresas são míopes. Quer dizer, não é nem economia porca, aí é jogar dinheiro no lixo e ainda jogar dinheiro no lixo, deixar o auditor irritado e botar em risco o início da auditoria. E ainda por cima fazer contra-auditoria. Né? Bom, mais exemplos. Botar o hotel longe da empresa. Também, economia porca. Do lado da empresa tem um hotel que a diária é R$300. Ah, mas eu achei um hotel que é R$80 mais barato. Só que ele fica 1h30 de trânsito. Aí você vai ficar num hotel R$80 mais barato. Mas você vai gastar R$100 de Uber, tá? Mas, de novo, quem paga o Uber não é quem paga o hotel. Aí a pessoa do hotel levanta o braço e diz: economizei R$80. Que é diferente de quem paga o Uber. Isso é a miopia essa história de centro de custo, né? É uma maravilha. É ótima para dar miopia corporativa. Né? Outra. Ah, essa aqui eu adoro, Léo. Você pede a documentação, a empresa manda. Aí você faz toda a análise documental. Você chega lá com o checklist, pergunta, tudo pronto. Aí na hora que você começa a auditoria, começa a fazer a primeira pergunta: isso aqui está errado, isso aqui está faltando. Não, sabe o que foi? A gente te mandou o manual antigo, já tem um novo, e esse aqui. Aí desmontou todo o trabalho prévio que você teve. Você não tem ideia de como isso é comum. Isso é o que mais irrita o auditor. Esse que a gente mandou estava em revisão, já tem um novinho aqui. Você quer ver de novo? Eu falei: eu já gastei um dia, que inclusive foi cobrado, para analisar a sua documentação e preparar todo o meu checklist. Agora você está me dizendo que ela mudou toda, né? Bom, aí tem o auditado prolixo, né? Que você faz uma pergunta, ele dá 1000 voltas. E às vezes não é nem maldade, não, é porque ele é prolixo mesmo, né? Enfim, gente, tem um monte, tá? Eu dei alguns exemplos aqui, poderia continuar dando, fiz até alguns desabafos aqui também. Mas foi muito bom, são talvez vários fora de hora. desafios, né? Imagina, professor. Mas fique à enfim, vontade. É isso aí. Eu vou aproveitar aqui para ler comentários, porque tem mensagens diretas também para você, professor, perguntas, e falar uma boa tarde para o pessoal que chegou e deixou comentário e não citei os nomes aqui: a Renata Tristão, a Bruna Braga, a Elisa disse: oi, Marcela, Elisa aqui, Maria Elisa Schmidt. O Lucas fez uma pergunta. Lucas, vou fazer daqui a pouco sua pergunta, eu queria fazer uma antes, que acho que vai fazer mais sentido. Gisele Batista, boa tarde a todos. Enquanto você comentava, professor Marcelo, sobre a contra-auditoria dos almoços mais longos, a Elisa escreveu assim: por isso as auditorias online são excelentes, 1 hora de almoço só, kkk. Pois os verdade, aqui, é verdade. O Lucas comentou que é difícil, né? Realmente é um desafio. Aí, Lemauá, é assim? Será que lê seu nome? Lemauá, de Lance. Importante ser bem assertivo na resposta, demonstrar seriedade, pois é o que vai te beneficiar na auditoria. A contra-auditoria é uma limitação, pois o auditor percebe com certeza, né? Ainda mais um auditor escolado, assim como o professor Marcelo. A Bruna Braga comentou que é assédio sexual mesmo, quando você disse daquele tipo de contra-auditoria, que talvez você falou: não sei nomear, ela fez: não, é assédio sexual mesmo. Daniela Alves, boa tarde. E a Bruna, ela até fez um comentário, ela disse assim: eu sou a mocinha que faz os dois, passagem e hospedagem. Então, pronto. E ela fez uma pergunta... Então, no caso dela, está resolvido. No caso dela, ela não vai cometer esse problema. Boa, Bruna. E é pela pergunta dela que eu queria começar, porque você comentou assim: tem uma quantidade razoável de não conformidades, né? E ela perguntou: o que seria uma quantidade razoável de não conformidades? É possível quantificar isso, professor? Olha, boa pergunta. Na verdade, isso está muito mais no psicológico do auditado do que num número concreto e real. Isso tem a ver com o histórico, né? Se o auditado vem assim, há 5 anos, recebendo auditoria, sem nenhuma não conformidade, de repente ele pega uma auditoria que ele recebe 5 não conformidades, isso é o fim do mundo, né? Agora,
Se é a primeira auditoria dele e ele recebe 15 não conformidades, ele não tem parâmetro, de repente 15 é normal, né? Eu não quero criar um paradigma de um número, né? O que eu costumo dizer sempre na reunião de abertura é o seguinte, só para, de repente, te ajudar, né, na resposta. Auditor não é caçador de não conformidade. Auditor é caçador de conformidade, né? E sempre que eu começo a auditoria, eu chamo o auditado e digo assim, olha só, eu não estou aqui para procurar problema. Eu estou aqui porque eu preciso que você seja meu parceiro na busca pela evidência da conformidade. Aí o cara me olha meio de lado assim, tá bom. Aí eu percebo que ele está desconfiando, né? Eu falo assim, você já leu quantos verbos deve a norma tem? Já contou? São mais de 300. Se você pegar lá no Word e mandar marcar quantas vezes aparece o verbo deve, mas não é só o verbo deve, porque às vezes a norma fala deve, aí letra A, B, C, D e E. Cada letra é um verbo deve. São mais de 300. Aí você me diz assim, Marcelo, mas a auditoria teve 30 não conformidades, é o fim do mundo, 30 não conformidades, joga uma bomba atômica ali. Caramba, ela teve 30 não conformidades, ela teve 270 acertos. Já parou para pensar nisso? 30 não conformidades é uma catástrofe, é uma hecatombe nuclear. Em qualquer empresa. 30 não conformidades é uma hecatombe nuclear. Ainda assim, são 270 acertos. Você, 270 vezes, foi parceiro do auditado e o auditado foi seu parceiro para buscar 270 vezes evidências do acerto. E a não conformidade continua sendo a exceção da exceção da exceção. Se pega, dentro desse universo de 300 deve, você pega 10 não conformidades, é a exceção da exceção da exceção. Entendeu? Então, sei lá, muita não conformidade para mim são 30. São 25, né? E ainda assim, se você olhar em relação ao universo de devs, não é uma hecatombe. Agora, o que me preocupa não é o número. O que me preocupa é a gravidade. Porque às vezes você faz uma auditoria e você tem uma não conformidade, mas é uma não conformidade maior, grave, sistêmica, que põe em risco a credibilidade do sistema, que põe em risco o PDCA, põe em risco a melhoria contínua, vai pôr em risco a certificação, pode levar à perda do certificado, vai disparar uma auditoria de follow-up, vai ter um plano de ação, vai dar um trabalho enorme para resolver e talvez a empresa não consiga resolver. Aí, essa aí tem que se preocupar. Muito bom, muito boa resposta, professor Marcelo. Muito obrigada. E antes de ir para ainda a pergunta do Lucas, eu vou te fazer a nossa pergunta do roteiro, porque pode ser que você já responda o que o Lucas tinha dito. O que é que o auditor deve fazer, professor Marcelo, diante dessas contra-auditorias ou de alguma dessas contra-auditorias? Legal. Boa pergunta, Suzana. Olha só, em primeiro lugar, mesmo você sabendo que está tendo a contra-auditoria, em primeiro lugar, nunca perder a calma, nunca perder a pose, tá? O auditor, ele tem sempre que ter controle emocional, ele tem que sempre que ser, né, uma figura diplomática, né? Tem sempre que ser ali um diplomata, né? Um cavaleiro ou uma dama, né? Cavaleiro no caso dos homens e dama no caso das mulheres, né? Um diplomata, um verdadeiro diplomata, um negociador, um peacemaker, tá? Então, não perder a calma, não perder a pose, tá? E aí vem 2 casos, tá? A gente deixa isso bem claro no curso de auditor líder. A primeira hipótese, que é a mais difícil, é se você não é o líder, você é o segundo auditor.
Porque se você é o segundo auditor, você não pode tomar nenhuma decisão. Se você é o segundo auditor e está acontecendo contra-auditoria, a única coisa que você pode fazer é comunicar o líder. Acabou. Porque a partir daí quem vai resolver é o líder. Tá? Agora vamos lá. Você é o líder. Aconteceu com você ou o seu segundo auditor te comunicou. Aí sim, o que o líder faz? Bom, primeiro, o líder vai primeiro tentar resolver ali na hora. Ele vai tentar falar com o guia do auditado, que é a pessoa que está acompanhando a auditoria. Ele vai comunicar e vai tentar negociar para resolver. Resolveu, ótimo. Não resolveu. Aí ele vai chamar o representante da empresa, o representante do sistema, o antigo representante da direção, que não tem mais esse nome, mas vai ter sempre um representante da empresa lidando com a equipe. Resolveu, ótimo. Tá? Não resolveu. Aí ele vai contactar o cliente da auditoria. Lembrando que a definição de cliente da auditoria é quem encomenda a auditoria, é quem contrata o auditor, é quem paga o auditor, é quem toma decisões com base no relatório da auditoria. Por exemplo, numa auditoria de certificação, significa que ele vai entrar em contato com a certificadora. Né? Então, primeiro ele fala com o guia. Não resolveu, fala com o representante da empresa. Não resolveu, liga para a certificadora. Certificadora, estou aqui, os caras estão fazendo isso. E aí, o que eu faço? Porque aí, provavelmente, a certificadora vai ligar lá para o dono da empresa que pediu a certificação e eles vão se entender. Né? Ah, não é certificação, é auditoria interna. Então, vai se falar com a alta direção. Tá? Ah, Marcelo, nem isso resolveu. Último caso, apocalíptico. Em último caso, o líder tem autonomia e autoridade para abortar a auditoria em caso de falta de condições para continuidade. É claro que é um caso extremo, mas ele tem essa autoridade, mediante justificativa. Muito bom. Acho que isso responde um pouco... Desculpa, Léo, te interromper, já deixo sua pergunta. Mas é porque o Lucas tinha perguntado se existe, professor Marcelo, alguma punição que o auditor líder poderia ou deveria aplicar por conta de muita contra-auditoria. Não, o líder não existe assim uma não conformidade por contra-auditoria. Existe sim. Ele pode fazer constar no relatório, no sumário executivo, né, que houve dificuldades em tal, mas isso entra como um comentário, até que para isso seja considerado no planejamento, nos riscos da próxima auditoria. Olha que legal esse comentário que você fez. Hoje, a 19.011 e a 17.021 exigem que no planejamento da auditoria eu faça a análise de riscos da auditoria. A gente já faz isso hoje para toda a auditoria nossa. Você faz análise dos riscos ao planejamento da auditoria, a análise de riscos do programa de auditoria, análise de riscos para o auditado, para o auditor e para o atingimento dos objetivos da auditoria. Toda auditoria que eu faço hoje, eu faço uma kick-off meeting e a gente avalia os riscos. Então, isso entra como comentário e é um feedback que vai virar dado de entrada para análise de risco para a próxima auditoria. Porque contra-auditoria é um dado de entrada para risco de não atingimento de objetivo da auditoria. Olha que bacana. Olha o ciclo se fechando. Né? E aí, isso vai para a certificadora como feedback, ou vai para quem gerencia o programa de auditoria interna como feedback. Tá? Agora, outra coisa... essas opções todas que eu dei, de não perder a calma, não reagir, falar com o líder, negociar com o guia, negociar com o representante da empresa, abortar, etc. Para cada hipótese dessa, tem um protocolo de como agir. Até mesmo para abortar a auditoria, tem que saber abortar a auditoria sem criar um bafafá. Porque não pode ser pessoal, tem que ser técnico, tem que ser profissional. Não pode ser com emoção. Tá? E aí, a gente vai falar mais para frente, mas
eu aproveito aqui para dizer que nós vamos ter um curso sobre comportamento em auditoria, onde a gente aborda todos esses comportamentos, né? Mas, assim, de antemão, não é pessoal, não pode ter emoção, tem que ser tudo técnico. Ok. Marcelo, você já contou até alguns casos aqui interessantes de auditoria, nos seus 500 auditorias que você teve experiência, né? Você pode contar mais uma ou duas? E como é que você contornou essas ações de contra-auditoria? Olha, tem bastante, né? Tem algumas engraçadas. Vou pegar umas rapidinhas e depois algumas com lição rápida aí, porque eu sei que nosso tempo já está curto, né? Teve uma fábrica piloto de cigarros aqui no Rio, nem existe mais, que quando eu entrei, eu percebi que o muro era todo blindado. Assim, tinham chapas de aço com batentes, e aí ela tinha 2 prédios, um prédio menorzinho e atrás um prédio maior. E nesse prédio menorzinho tinha caixa d'água. E como era uma auditoria ambiental de conformidade legal compulsória, que aqui no Rio tem a DZ 56, né, que é uma auditoria, tem uma lei, né, de auditoria ambiental de conformidade legal obrigatória. Aí eu falei, não, eu tenho que subir lá para ver, porque tem o laudo de limpeza, né, de desinfecção, de limpeza da caixa d'água, tem que subir para ver e tal. Aí veio o senhorzinho que estava me acompanhando, ele falou, doutor, se fosse o senhor, não subia lá, não. Aí eu, com aquele, né, auditor novo, né, cheio de gás, né, falei, pronto. Aí tem coisa, né? O cara tá falando para não subir lá, agora é que eu quero subir. Eu falei, por quê, doutor? Por que, senhor? Né? Não posso subir lá? Agora eu quero ver. Eu falei, não, doutor, é porque a última vez que os meninos subiram lá para fazer manutenção, a fábrica era na entrada da favela, né? Os meninos do tráfico aí acharam que era o olheiro da polícia. E aí começaram a brincar de tiro ao alvo de fuzil de longe. Tá vendo aqueles pontinhos pretos ali no prédio de trás? É bala de fuzil. A sorte é que os meninos pulam rápido. Eles pularam rápido antes de ser acertado. O senhor pula rápido? Eu falei, muito obrigado. Eu aceito ler o laudo, não preciso mais subir, não. Mas o senhor pula rápido foi ótimo, né? Me lembra também a indústria farmacêutica, né? Na hora de ir embora, o engenheiro químico me ofereceu carona, aí rapidamente veio o cara da qualidade e falou, sai daí, cara, não pega carona nunca pegue carona com nenhum químico daqui. Também era numa favela. Eu falei, por que, cara? Tá maluco? Ele falou, não, todo dia, pelo menos 2 químicos daqui são sequestrados pelos traficantes por 3 horas. Ou no início do expediente ou no final. Já é um trato da empresa com o tráfico. Eles sequestram o químico ou o engenheiro químico para ajudar na formulação dos produtos, para ajudar na química do produto, na fórmula do produto. E aí conta como hora de trabalho, já está tudo acertado e tal, o cara não perde a hora de trabalho, não. Né? Mas eles sequestram, tratam bem, dão comida, né, alimento, tratam bem, tal, chamam de doutor, mas o cara fica lá no meio da produção por 3 tá de carona, escolher aquele cara para dar a consultoria química, tu vai ficar lá, não vai ser agradável, então pega a carona com esse cara. Falei, pô, obrigado por ter avisado. Que situação, mas, enfim, né? Tem situações. Teve uma vez aí, você pediu para contar, eu estava numa caldeiraria e aí tinha um processo de calandragem. Calandragem é quando era uma fábrica de tubos, né? Onde você faz a chapa assumir a forma do tubo e depois você solda, né? E aí depois tem o resto, né? E eu entrei na calandragem, né? E quando eu cheguei não tinha ninguém, tinha todo mundo sumido. Eu conhecia muito bem o pessoal de lá. Eu falei, esse povo está se escondendo. Mas só tinha um lugar onde os caras podiam ter se escondido, era no banheiro.
Aí eu entrei no banheiro, estava todo mundo amontoado no banheiro, mais de 15 operários. Aí eles me olharam, morreram de vergonha, porque eu conhecia todos eles, eu almoçava com eles. Falei, ih, pessoal, o almoço hoje não estava legal, deu piriri em todo mundo, tá todo mundo amontoado aí. Eles ficaram meio sem graça, assim. Eu falei, ó, faz o seguinte, eu vou ali do lado auditar o pessoal de vaso de pressão, daqui a pouco eu volto aqui, quero ver todo mundo na linha, hein? Vamos resolver esse piriri, hein? Morreram de vergonha. Mas foi rapidinho, meia hora quando eu voltei, eles já estavam lá. Nada que um bom papo também, e às vezes uma piadinha para quebrar, uma piadinha assim, sem magoar ninguém, né? Uma brincada, né? Uma brincadeirinha, né? Não resolva o problema, né? Já tive auditor que morreu durante a auditoria. Morreu? De verdade? Sim, sim. A auditoria de 5 dias, todo mundo no hotel. Quarta-feira, é aquela história, né? Desce, 7 horas, todo mundo se encontra, toma café da manhã para ir para a auditoria. Aí a auditora líder não desceu. Aí liga para o celular, não atende. Interfona para o quarto, não atende. Vai na recepção. Viu ela descer hoje? Não. Aí tenta falar, não dá. Chama o gerente, ele subiu com a chave mestra, né? Que hoje é o cartãozinho, que abre tudo. Quando abriu, ela estava caída no chão já com a roupa da noite. Ela chegou à noite, caiu, teve um ataque do coração e morreu. Real. Assim como nós já tivemos um professor da pós-graduação que morreu dando aula. Ele estava em pé falando na turma, aí começou a passar mal, aí ele foi encurvando, aí sentou passando mal, mas ele morreu falando, não parou de dar aula. Aí ele continuou dando a aula, e foi curvando, caiu para frente, puf. Pagou na frente da turma. Marcelo. Mas não parou de dar aula. Olha só. Desceu. A outra, agora para quebrar, essa ficou pesada, né? Um exemplo, né? Uma mais engraçada. A moça era uma auditora nova, recém ingressada nos nossos quadros, e ninguém sabia, mas ela tinha uma certa patologia psiquiátrica, que eu não vou dar o nome aqui, até porque... primeiro que eu não sou profissional da área para dar nome. Segundo que nomes são rótulos, né? Ela tinha uma patologia. E para isso ela tomava uma medicação que a mantinha sob controle. E ninguém sabia. Até porque medicada, ninguém percebia. Fomos fazer uma auditoria na Venezuela. E ela foi junto. E ela levou a medicação. Só que ela esqueceu de levar a receita. Então, quando desceu na alfândega, o policial da alfândega viu o remédio sem a receita. E aí apreendeu o remédio dela. E ela ficou sem a medicação. Então, o primeiro dia, ela estava bem, um pouquinho agitada só, olhando para o lado e tal, meio desconfiada, meio cabreira. Aí, no segundo dia, ela já estava um pouco de sudorese, né? Meio desconfiada, olhando para trás e tal, né? Hiperventilando. No terceiro dia, dentro do auditado, ela deu uma crise de pânico, levantou, começou a querer tirar a roupa, brigar com todo mundo. Tivemos que chamar o apoio médico. Ela foi retirada com camisa de força. E aí tivemos que parar a auditoria, tivemos que tirar mais um auditor da equipe, que a escoltou do voo de urgência médica de volta para o Brasil. E aí ficou sabendo que, na verdade, ela tinha medicamento, que ela tomava, que ela não tinha falado. Né? Sorte que era obrigatório em viagem internacional fazer aquele seguro viagem, e nesses casos o seguro cobre esse imbróglio todo, essa escolta médica, e o seguro cobriu tudo, né? Porque teria sido uma confusão. Mas, assim, ali na hora, quando ela começou a dar a crise de querer tirar a roupa e bater, a gente não sabe, até então a gente não sabia, entendeu? Então, assim, o que está acontecendo, né? Mas, gente, se for ficar aqui, é muita história. É muita história, é muita história.
Não tem jeito. Mas é muito bom. Tem muito mais história no livro. Muito bom, vamos falar no livro. Você só falou em descontração, eu ia só brincar com o Leonardo, porque você contou a história do pessoal que sequestra os químicos industriais. Eu falo, olha, Léo, do que você se safou? Porque eu sou químico industrial. Eu já fui rendido aqui na comunidade próxima, achando que eu era policial. Aí até eu contar a história para o rapaz educado, né, com uma arma na mão, aí outra pessoa me acudir, mas foi difícil. Foi uma experiência parecida com desses rapazes lá que um desafio. Que são sequestrados lá, os químicos. Os químicos, ainda bem que você veio para o Vertical, não trabalhou lá. Mas tudo isso e muito mais está reunido no livro Contra Auditoria em Sistemas de Gestão e Outros Contratempos, identificação de indícios de contra-auditoria e contramedidas para evitar que uma auditoria seja sabotada e outros casos. Um livro do professor Marcelo Couto e de Marco Túlio Bertolino, que retrata de maneira leve e bem-humorada diversos tipos de contra-auditoria. Bom, Marcelo, como é que foi a decisão? A gente já está aqui no limite do tempo, mas só conta para a gente como é que foi a decisão de produzir esse livro, como é que foi essa experiência, né? Assim, já era uma ideia que a gente tinha há muito tempo. Suzana e Leonardo, na verdade, se você for contar para qualquer auditor que já está aí há um tempo no mercado, é papo de aeroporto. Pô, cara, a gente vive tanta coisa. Vamos escrever um livro um dia sobre isso? Vamos. Todo auditor tem o desejo de escrever um livro contando os perrengues que ele já passou. E daria para escrever um livro só de perrengue de aeroporto, um livro só de perrengue de hotel, um livro só de perrengue de passar mal de comida. Só assim, daria para fazer um livro de cada perrengue, de cada coisa, né? Só que a gente botou em prática, a gente decidiu botar em prática. Mas para não ficar também só um livro contando história, né? A gente dividiu ele em 3 partes. A primeira parte ela é técnica, porque a gente pega nas normas e a gente dá os conceitos e insere onde pode acontecer a contra-auditoria. Aí a segunda parte é um misto do técnico com o prático, que é a contra-auditoria. E aí a terceira parte é só diversão, aí são os causos. Então a gente botou alguns deles. Muito bom. Eu já comprei o meu, Leonardo também, né, Léo? Eu já comprei o meu. Eu posso testemunhar que é uma leitura muito light, muito tranquila. Em 2 dias eu consegui ler e eu dou feedback realmente que vale a pena para quem é auditor, para as empresas, para os gestores da qualidade e até para os auditados entenderem que, na verdade, a auditoria, na verdade, é uma ferramenta de melhoria. E você até pode aproveitar uma auditoria, um auditor que tenha conhecimento, experiência, para aconselhar e melhorar o seu processo de sistema da qualidade. Então, eu aconselho realmente que todo mundo compre. Agora, Marcelo, onde a gente pode achar o seu livro? O livro está disponível no site da Amazon como e-book, tá? E em breve também eu vou fazer o upload lá, ele vai estar disponível para compra como livro físico também, né? Mas como e-book ele já está disponível e por assim, um valor muito baixinho. Uma dúvida que o pessoal tem me perguntado, algumas pessoas perguntaram, tá lá na Amazon, então tem que ter o Kindle para ler. Não tem, gente. A própria Amazon, você baixa o Kindle Reader, que é grátis, lê no computador, lê em qualquer lugar, né? E tá baratinho. Eu vou pedir para a Suzana depois botar o link aí do... Mas se você entrar na Amazon e digitar Marcelo com 2 L's Couto, vai aparecer lá o meu livro de Redbook do Auditor e do Auditado, em formato digital, e vai aparecer esse livro de contra-auditoria também. Muito bom. Só Desculpe, pode falar, professor. Só o do SGI, que ainda não está lá como e-book, que ainda está físico. Muito bom. Acabei de colocar o link aqui nos comentários, pessoal. Bruno, não vai dar tempo de a gente responder sua pergunta, se você quiser deixar aqui seu e-mail, mas ela comentou que poderia ter um sorteio de um exemplar autografado. Olha, professor Marcelo. Mas o livro é digital, por enquanto. O livro é digital. Então tá bom. Professor, e aí tem um curso, né, chegando? Isso, é.
junto dessa filosofia, né, da contra-auditoria, dos causos, né, a gente identificou aí que no mercado, hoje, o que aconteceu? Vou contar rapidinho. Não tem nenhum curso, mesmo nos cursos de auditor líder, se fala muito pouco sobre a postura correta e o comportamento, tanto do auditor quanto do auditado, de todo mundo, né? Então, eu lancei uma primeira turma, que foi em março, de comportamento do auditor, do auditado, do guia, do especialista, do consultor, da alta direção em auditorias. A turma de março foi um sucesso, tá? Ela tinha um limite de 60 alunos, esgotou as inscrições, teve gente que ficou de fora. A aula foi muito boa, teve excelentes avaliações, muito boa mesmo, foi um barato, tá? E aí teve tanta gente que ficou de fora e o curso deu tanto certo que o pessoal comentou com outras pessoas que me pediram uma segunda turma. Então, eu estou lançando, mas vai ser a segunda e chega também, porque tem outros temas para a gente fazer. A gente está com a segunda turma agora para o dia 20 de maio, é um sábado, de 9 da manhã às 4 da tarde, 6 horas de carga horária, com certificado, tá? Sobre técnicas comportamentais em auditoria. Repetindo, é para comportamento correto do auditor, mas é também do auditado, é do especialista, é do consultor que deu a consultoria, é da alta direção, é do especialista. O curso está muito bacana. O curso foi feito assim, coisas que você sempre quis saber, mas nunca teve coragem de perguntar ou ninguém nunca teve paciência para te responder. Tá? Não tem nada no mercado, não tem nenhum curso parecido com isso, ninguém nunca fez. Tá? Não tem nada parecido no mercado. Foi um sucesso, foi uma delícia fazer esse curso. Tá? E detalhe, quem faz o curso entra numa turma de WhatsApp, já tem o WhatsApp da primeira turma. A gente está criando uma comunidade das pessoas que fizeram esse curso, a turma 1 com a turma 2. A ideia agora é criar uma comunidade de quem faz esses cursos que nunca existiram, que eu estou lançando. Eu já tenho mais outros 3 temas que nunca existiram, que eu vou lançar. Vai ser a comunidade desses cursos. E essa comunidade do professor Marcelo, dos cursos que nunca existiram, vai receber uma série de mimos, né? Vai ter acesso a conteúdo meu antes de todo mundo, live exclusiva, feita só para a comunidade, antes de entrar no YouTube. Já teve agora, semana passada, fiz uma live exclusiva para a comunidade, como calcular duração de auditoria interna, exclusiva para a comunidade. O pessoal ficou louco. Né? Enfim, tem várias vantagens. Aí depois eu vou pedir o favor para a Suzana também de deixar o link para o curso, que está bem bacana, né? Perfeito. Vamos deixar aqui nos comentários e podemos colocar nos stories da nossa rede social. Aproveitem para seguir, Instagram, @gestqual, Facebook. Então, a gente divulga nesses 2 canais, tá bom, professor Marcelo? Perfeito. Aqui, deixa nos comentários o link e coloco no story da rede social da Gestqual. Fiquem de olho. Estamos chegando ao fim do nosso webinar. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco, né, durante esse webinar maravilhoso, essa conversa muito esclarecedora. Em especial, gostaria de agradecer ao professor Marcelo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua participação, pelos causos, né, que você compartilhou conosco, foram muito divertidos. Muito obrigado, Leonardo Alves, por estar conosco também, ajudando nessa condução do webinar. Professor Marcelo, esse esclarecimento foi fundamental para que as pessoas tenham consciência, né, da importância de não cometer contra-auditorias e, de fato, do que é e do que não é. Mais uma vez, a gente reforça a nossa recomendação para que vocês adquiram o livro, participem do curso. É muito bom a gente se aproximar de gente que tem bastante conteúdo como professor. O pessoal está aqui nos comentários, professor, agradecendo. A Renata Tristão diz que excelente, parabéns, Marcelo. Vitor Hugo, obrigado, professor Marcelo. Então, acho que o agradecimento é geral. Mais uma vez, sigam as nossas redes sociais, adquiram o livro Contra Auditoria em Sistemas de Gestão, compartilhem este webinar, porque aqui foi muito interessante. Compartilhem com seus amigos. Logo mais o webinar já estará disponível para que vocês assistam novamente, para que os colegas assistam.
E bom fim de terça para todo mundo. Espero que possamos nos encontrar, professor Marcelo e Leonardo Alves, em outras conversas tão agradáveis como essa. Com certeza. Obrigado, eu agradeço aí, Leonardo, Suzana, agradeço a oportunidade, foi um grande prazer estar aí com vocês, parabéns pela organização, né? É o meu primeiro contato aí com o Gestqual, já sou fã de vocês, já estou lá seguindo o canal também, né? E ansioso aí pelas novidades e pelo conteúdo de vocês. Parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Um abração. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.